Grande abraço. É o seu amigo Chico. Quero comentar esse vídeo que está circulando nas redes sociais, no qual uma pessoa afirma estar manifestando ou incorporando o espírito de Chico Xavier. Antes de qualquer coisa, quero deixar uma coisa muito clara. Eu não estou aqui para julgar a pessoa. Também não estou dizendo, sem analisar o conteúdo, que ela está mentindo. E muito menos quero transformar esse assunto em uma caça às bruxas. O que eu quero discutir é algo muito mais importante. Como nós, espíritas, devemos analisar uma suposta manifestação espiritual. Porque existe um problema sério quando alguém diz: eu estou incorporado por Chico Xavier. E imediatamente algumas pessoas respondem: então é Chico Xavier. Calma. Não é assim que o Espiritismo nos ensinou a raciocinar. Allan Kardec foi extremamente cuidadoso com essa questão. Ele não ensinou os espíritas a aceitar uma comunicação simplesmente porque o espírito apresenta um determinado nome. Muito pelo contrário. Kardec nos ensinou a examinar as comunicações. E isso é fundamental, porque qualquer pessoa pode dizer: eu sou Chico Xavier, eu sou Emmanuel, eu sou Bezerra de Menezes, sou Joana de Ângeles, sou Allan Kardec, sou Divaldo Franco. Mas o nome apresentado não é uma prova da identidade do espírito. E aqui está uma das coisas mais importantes da metodologia espírita. Uma comunicação espiritual precisa ser analisada pelo seu conteúdo. O que está sendo dito? Como está sendo dito? Isso está de acordo com os princípios espíritas? Existe coerência? Existe elevação moral? Existe lógica no que está sendo dito? Existem contradições? A mensagem traz alguma novidade absurda? Está tentando criar alguma dependência, né, entre comunicante e médium, ou as pessoas, né? Está pedindo submissão? Está buscando autoridade através do nome de um espírito conhecido? Tudo isso precisa ser analisado. Kardec coloca a razão em uma posição fundamental. E o livro dos médiuns, quando trata da identidade dos espíritos, ele mostra justamente que não devemos tomar um nome famoso como uma garantia absoluta da comunicação. E isso faz muito sentido. Imagine que alguém diga: eu sou um grande cientista. Você simplesmente acredita? É claro que não. Você analisa o que a pessoa apresenta. Você verifica os seus conhecimentos. Observa sua coerência, examina suas afirmações. Com a comunicação mediúnica, né, deveria existir o mesmo cuidado. Aliás, a assinatura é uma das coisas menos importantes da comunicação, porque um espírito pode utilizar um nome respeitável, e isso não significa que seja realmente aquele espírito. Kardec explica que existem espíritos que podem tomar nomes respeitáveis para dar autoridade às suas ideias. Portanto, o nome precisa ser colocado em segundo plano. O conteúdo vem primeiro, e isso nos leva a uma questão ainda mais delicada. Porque temos tanta facilidade para acreditar quando aparece o nome de alguém que admiramos? Porque existe uma espécie de fascínio pelo fenômeno. É Chico, é Emmanuel, é Bezerra de Menezes, é Divaldo Franco, é Joana de Ângeles, e pronto. A pessoa deixa de analisar, e a maioria faz isso. Ela simplesmente acredita. Mas isso é justamente o contrário do espírito crítico que Kardec procurou desenvolver. O espiritismo não deveria produzir pessoas crédulas. Deveria produzir pessoas criteriosas. E existe uma frase de Kardec que considero fundamental para esse assunto. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E essa frase está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Perceba a profundidade. Kardec não está dizendo: tenha fé e não questione. Ele está dizendo justamente o contrário. A verdadeira fé não precisa fugir da razão. Ela pode encarar a razão de frente. Então, quando aparece uma suposta manifestação de Chico Xavier ou de qualquer outra personalidade conhecida, a pergunta não deveria ser: eu gosto de Chico Xavier? E nem essa. Eu gostaria que fosse Chico Xavier? A pergunta deveria ser: existem elementos suficientes para considerar essa manifestação autêntica? E essa é uma diferença enorme, porque querer que seja verdade não transforma algo em verdade. E acreditar porque gostaríamos que fosse verdade também não é método espírita. Precisamos ter humildade para dizer: eu não sei. E talvez essa seja uma das respostas mais espíritas que podemos dar. Eu não sei se é Chico Xavier. Eu preciso analisar. Eu preciso conhecer o contexto. Vivemos numa época de muitos cortes, né, na internet.
coisas fora de contexto. Preciso verificar o conteúdo. Preciso comparar com aquilo que Chico realmente escreveu e ensinou. E somente depois disso formar uma opinião. Isso é muito mais responsável do que simplesmente compartilhar o vídeo dizendo: é o Chico. Porque quando fazemos isso, estamos atribuindo a um espírito uma manifestação sem termos elementos suficientes para comprovar sua identidade. E existe outro problema aqui. Quando uma pessoa afirma estar incorporada, né, por um espírito conhecido, ela automaticamente ganha uma autoridade enorme perante o público. Hoje em dia está demais isso. Se eu digo, eu penso isso, você pode discordar. Mas se eu digo, Chico Xavier está dizendo isso através de mim, muitas pessoas deixam de questionar. Infelizmente. E é exatamente aí que precisamos redobrar o cuidado. Porque o nome de um espírito não pode substituir a razão. Nenhum médium está acima do exame. Nenhuma manifestação está acima do exame. Nenhuma comunicação está acima do exame. E nenhum nome, por mais respeitado que seja, deveria nos fazer abandonar o senso crítico. Isso não é falta de fé. Isso é prudência. E, na minha opinião, é uma das formas mais sérias de respeitar o próprio espiritismo. Então, antes de compartilhar uma manifestação dizendo é Chico Xavier, pare, assista, escute, analise, compare. Pega lá as obras de Chico, as obras do Kardec e compare. Pesquise nas obras. Use a razão. E se depois de tudo isso você ainda não tiver elementos suficientes para concluir, tenha coragem de dizer: eu não sei. E não compartilhe. Porque dentro do espiritismo, não saber é muito mais honesto do que acreditar sem examinar. E talvez essa seja justamente uma das maiores lições que Allan Kardec nos deixou. Não abandonar a razão diante do fenômeno. Eu não estou afirmando que essa pessoa está mentindo. Estou dizendo que a afirmação "estou incorporada por Chico Xavier" não deve ser aceita como verdade simplesmente porque foi declarada. A manifestação precisa ser examinada. E examinada por quem realmente estuda a doutrina espírita, que realmente estuda as obras de Allan Kardec e de Chico Xavier.